Meus queridos amigos, nesta noite a palavra para a qual eu chamo a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, nós leremos o versículo de número 22. Abra comigo no Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículo 22. Estas palavras: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E o nosso tema baseado nesta narrativa é obstáculos no caminho para a salvação. Há sempre certas dificuldades que se interpõem entre uma pessoa e Deus, quando ela está buscando a Deus pela primeira vez, para o perdão, para a salvação, para a vida eterna. São empecilhos, são barreiras, na maioria das vezes internas, barreiras pessoais, dificuldades pessoais que fazem a pessoa parar de buscar o Senhor ou desviar o seu olhar do Salvador. E este incidente que nós lemos em nossa segunda leitura dos discípulos com o Senhor ilustra esses impedimentos no caminho de uma pessoa. Bem, eles não mostram impedimento, porque aqui não há narrativa da conversão de uma pessoa, mas eles ilustram os impedimentos espirituais, na maioria das vezes internos, entre uma pessoa e Deus, mas também como vencê-los e como perseverar em buscar o Senhor para o perdão e a vida eterna. Bem, o contexto destas palavras no capítulo de número 13 e 14, também no início, é de um milagre do Senhor Jesus Cristo. Nos é dito que ele alimentou miraculosamente 5.000 homens, mas provavelmente em torno de 20 mil pessoas, porque não é contado o número de mulheres e crianças aqui, embora são mencionados. E quando ele fez isso, um milagre daquela escala tão grande, não uma pessoa, mas dezenas de pessoas, milhares de pessoas sendo alimentadas, então os judeus, aquela imensa multidão, percebeu que aquele era o homem que eles esperavam. Ele era o tipo de rei que eles queriam, um rei que poderia alimentá-los, protegê-los, curar suas enfermidades, o rei da prosperidade, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo não tinha vindo para esse propósito. Ele não veio para curar apenas o corpo, ele veio para curar o coração quebrantado. Ele veio não para ressuscitar mortos físicos que morreriam outra vez, mas mortos espirituais. E por esta razão, percebendo que a multidão vinha forçá-lo a tomá-lo e levá-lo para Jerusalém e coroá-lo como seu rei, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo despede os seus discípulos e se retira dali. E no versículo 1, então, naquele tempo, não o versículo 1, mas o versículo de número 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele, isto é, despedia a multidão. Assim ele comanda os discípulos entrarem logo no barco, antes que aquela multidão os tomasse pela força, e ele despede a multidão e vai para um outro lugar orar sozinho. Aqui o termo é muito forte. Observe no versículo 22, o Senhor ordena que os seus discípulos entrem no barco. E se você ler comigo Marcos capítulo 6 e deixar seu dedo marcando aquela página, no versículo de número 45, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo os obriga, os força a entrar no barco, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ou seja, o Senhor dá um comando, e o que nós temos em vista aqui parece que aqueles discípulos estavam meio que hipnotizados com o local, com o momento, os milagres, a multidão de pessoas, e o Senhor Jesus ali, e eles juntos com o Senhor no centro, eles queriam estar ali, não sei o que estava movendo eles, talvez eles queriam dar autógrafo, queriam responder as perguntas das pessoas, e o Senhor os força, os ordena a entrar imediatamente no barco. A mente daqueles discípulos ainda estava muito aqui na terra, e o Senhor os dirige, os comanda a ir para o outro lado do lago. E nós lemos que ele próprio sobe ao monte, versículo de número 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Ao monte, isto é, aquele monte, muito provavelmente o monte onde o sermão do monte foi declarado. Por isso esta familiaridade ao monte, subentendendo que todos os que leriam isso aqui sabiam de que monte se referia. Então ele sobe para orar, ele sempre fazia isso. Às vezes ele estava no jardim orando sozinho, em casa, ele buscava um lugar à parte para orar. E nós vemos que fazendo isso,
Os discípulos estão agora anoitecendo, já muito tarde da noite, era o final do dia, no meio do mar da Galileia. Bem, não era um mar de água salgada, mas era o lago da Galileia, porque era tão grande, era apelidado de o Mar dos Galileus, o Mar da Galileia. Eles estavam no lago, um lago imenso formado pelas águas do rio Jordão, vindo do norte, da Síria, passando ali, formando aquele lago e descendo até o Mar Morto. E havia estes dois lados divididos pelo rio Jordão, daí o outro lado, não é? Leste e oeste, Jordão no norte, desaguando no sul e seguindo para o Mar Morto. E o Senhor os comanda a seguirem para o outro lado. E despedida a multidão, subiu ao Monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E é no meio desta jornada dos discípulos que nós lemos este incidente, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, açoitado mesmo, como um romano açoitando um prisioneiro. As ondas batiam forte contra aquele barco. E você pode pensar sobre isso, nós lemos não só aqui na Palavra de Deus, mas nos registros históricos sobre os fortes ventos na região da Galileia. A Galileia estava formada, ou melhor, aquele lago cercada por montes. Aqui estava o monte em que o Senhor sobe, do outro lado as colinas, não é? Em direção ao Líbano. E aqui você tinha então um grande corredor, e o vento vinha do norte, aquele vento frio, vindo do Líbano, e aquele espelho de água plano no lago, então criava todo o percurso necessário para o vento tomar grande força. E vento e água nós temos ondas, talvez chovendo também muito forte, poderosamente, e aqueles pescadores estão ali atrelados, agarrados naquele barco, e o barco sendo jogado de um lado para o outro. Bem provavelmente aquele barco tinha uma vela. Nós vemos resquícios arqueológicos daqueles barcos do primeiro século, há um em Israel, recuperado, cavado da lama ali do beira do mar da Galileia, e a maioria deles tinham velas, cabiam aí 12, 15 pessoas, e eles estavam mas uma vela naquele momento não serviria de nada. Eles tinham que baixar a vela e esperar que de alguma maneira pudessem chegar do outro lado, e nós lemos que eles estavam remando, um vento contrário a eles. Eles iam nessa direção e o vento os empurrava de volta, ondas muito grandes contra eles. E nós lemos no versículo então 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E ali estavam eles, remando entre as ondas, e é nessa circunstância que nós lemos que o Senhor então vai até eles. O Senhor se dirige até os discípulos, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Interessante, não é? Quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o sol estava a ponto de nascer, eles passaram toda a madrugada ali remando, lutando contra aquelas ondas, e o Senhor vem andando sobre as águas daquele lago. No versículo 26, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se. Pense nesse cenário de terror, de chuva, de ondas, o desespero da morte ali, a probabilidade de serem levados pelo vento e afogados, e o Senhor Jesus Cristo vem andando sobre as águas em direção a eles, e vendo os discípulos, vendo a Jesus Cristo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Parece hilária a cena aqui, não é? Tanto patética, se não fosse trágica e temerária, porque eles temeram. E algo mais aqui, eles não apenas temeram porque imaginaram ver um vulto ali. Havia um folclore, uma crendice no folclore do norte de Israel, de Nazaré, que dizia assim, é você ver um fantasma e já era. Se você se deparar com um fantasma, é bater as botas. E assim, quando eles viram supostamente este fantasma, eles começaram a temer e a gritar, nos diz o versículo de número 26, e gritaram com medo. E Marcos, mais uma vez, onde você tem o teu dedo marcando, lá no capítulo de número 6, Marcos nos diz que eles deram grandes gritos, mega é o termo, mega gritos, você imagina, são gritos de morte. Não sei como ilustrar esses gritos, eu já vi uma ou duas vezes cachorros atacando pessoas. Já viu como um cachorro, um pitbull ataca uma pessoa e aquele grito de morte, que você vai ser estraçalhado. A ideia é essa, grandes gritos diante de um fantasma à beira da morte.
Há uma intensidade muito grande, um terror muito grande aqui, mega gritos. Os apóstolos gritaram de tal maneira que a voz afinou, alguma coisa absurda, terrível, de temor. Mas por que isso aconteceu é a pergunta, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo permitiu que algo assim acontecesse e está registrado aqui para nós. Bem, nós sabemos que não há nada na palavra de Deus registrado sem um propósito espiritual, e não há nada na Bíblia que seja apenas para mera curiosidade. Há sempre uma lição aqui para nós. E é claro, o Senhor nada fazia sem razão. E nós sabemos, temos aprendido que todos os milagres do Senhor Jesus Cristo tinham um propósito. E aqui está Ele andando sobre as águas, e isto é um milagre. Ele está quebrando uma lei da natureza. Isso que é um milagre. O milagre é quebrar uma lei da natureza, alterá-la. E sem dúvida, esse milagre causou uma impressão muito poderosa, carimbou na alma, na mente dos discípulos algo que permaneceu com eles pelo resto da vida deles. Nós podemos imaginar aqueles discípulos no meio daquelas ondas furiosas e o Senhor Jesus Cristo vindo calmamente, andando sobre as águas. Não é maravilhoso? Sem temor, andando sobre as águas. Por que Ele fez isso, queridos amigos? Bem, nós sabemos que os discípulos estavam na universidade do Senhor Jesus Cristo. Ele partiria em breve, ele veio para morrer e partir, mas os discípulos, os apóstolos, permaneceriam e a mensagem do Evangelho seria proclamada em todo lugar. E aqui o Senhor Jesus Cristo está treinando os seus apóstolos. E o que ele está ensinando aqui aos apóstolos é a necessidade imperativa de confiar somente no Senhor Jesus Cristo. E o empecilho que está aqui no caminho, esta incredulidade que há muitas vezes enraizada no coração mesmo de alguém que estava sempre próximo do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o empecilho, a barreira em nosso caminho em direção a Deus. Esse texto é sobre a natureza da fé, a fé para a salvação, para a segurança de vida eterna. E esse milagre, ele ilustra, ele reforça a mensagem que os discípulos já tinham ouvido dos lábios do Senhor tantas vezes, mas você sabe como nós somos, né? Nós ouvimos, entendemos, nos maravilhamos, mas parece que há alguma coisa dentro de nós que a ficha não cai, a menos que algo nos sacuda, a gente tropece numa situação. Peraí, agora eu entendo. Nós somos assim, não é verdade? Nós ouvimos, parece que é para outra pessoa, até que nós nos deparamos com a situação diante de nós. E este acontecimento, este incidente aqui é para afirmar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado tantas vezes aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Salvação é somente em Jesus Cristo, unicamente, totalmente. E se eu serei salvo, então eu devo clamar a Jesus Cristo por vida e por salvação. Esta é a lição, queridos amigos. Este é o grande empecilho. Eu quero isolar somente este. Há outros descritos aqui, mas o nosso tempo não nos permite. Mas eu penso que essa é uma das maiores barreiras diante de uma pessoa. Observe no versículo 26, nos diz Mateus, no capítulo 14, que os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, vendo-o, e Mateus está dizendo que eles reconheceram que era o Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo que viram um homem, um vulto, uma aparência. Eles viram o Senhor e eles reconheceram. E vendo-o andando sobre o mar, assustaram. Eles identificaram o Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam confusos. É Jesus, mas nós estamos vendo ele sempre andando na terra, peregrinando, e nós com eles no pó, na terra, e de repente ele está andando sobre a água. E assim, não pode ser ele, é ele, nós estamos vendo sua aparência, sua fisionomia, mas não pode ser ele, é um fantasma. Eles temeram, e eles duvidaram de Cristo, sabendo que era o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos uma lição muito profunda. Bem, você se recorda que o contexto, como eu mencionei, imediato, anterior a este incidente, este milagre do Senhor Jesus Cristo, foi o grande milagre do Salvador em alimentar aquelas pessoas, tantas pessoas. E além de alimentar, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, pessoas eram carregadas de todas as regiões em macas, crianças, adultos, idosos, e o Senhor Jesus Cristo os curava. E eles observaram tudo isso, e às vezes eles viam o Senhor Jesus Cristo simplesmente com uma palavra curar muitas pessoas. Eles estavam ali ao lado do Senhor, vendo, observando em primeira mão o
tempo todo, muitos milagres. E um como este, 20.000 pessoas. Eles viram tantas coisas. Eles viram mesmo o Senhor Jesus Cristo, poucos capítulos para trás, capítulo 8, versículo 23, apaziguar o vento e o mar, em um outro acontecimento, quando ele estava no barco, deitado, dormindo, descansando, os discípulos cruzavam para o outro lado, a tempestade se levanta e eles dizem: Senhor, vamos perecer. E eles acordam o Senhor Jesus Cristo e o Senhor acalma, fala com o vento comandando e água. Eles viram isso, eles estavam neste barco, mas veja, agora eles passam por uma outra situação, o milagre dos 20 mil pessoas. Então eles estão ali naquele barco, atravessando o mar, e eles veem o Senhor Jesus Cristo vir em direção a eles, e eles simplesmente não creem. Não creem que é o Senhor. Quão rapidamente eles se esqueceram dos milagres, e do apaziguar das águas, do mar e do vento. Quão rapidamente eles estavam envolvidos em todas essas coisas. Não é surpreendente? Não é a primeira vez que isso acontece com eles. Eles já tinham visto coisas miraculosas, coisas fora do normal, paradoxos, coisas surpreendentes. E aqui eles estão caindo em pedaços e gritando um grito de morte. Como se não existisse Deus, como se não existisse um Salvador, como se não tivesse esperança, tudo tivesse acabado. Depois de verem tantas coisas, queridos amigos. E essa dualidade interna neles, reconhecer a Cristo, crer que é Ele, e ao mesmo tempo não buscá-lo, não se dirigir a Ele, não aplicar o que creem, ilustra essa barreira, essa dificuldade no caminho de uma pessoa que busca o Salvador. Nós somos muito parecidos com eles. Eu estou mencionando aqui um estágio na vida de uma pessoa quando ela está buscando já o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa desperta para esta vida e começa a ver, então, não é através do vazio desta vida, da mentira do seu próprio coração, a força que o pecado tem para controlar e dirigir a mente e as ações de uma pessoa. A pessoa acorda para entender que há uma vida além do túmulo. De repente ela se lembra que a vida é breve, passageira, e ela ouve a mensagem de Cristo e começa a sentir a necessidade de reconciliação, perdão, céu, vida, paz, certeza. Ela descobre a palavra de Deus, ela começa talvez a experimentar algo do reino de Deus, frequentando uma igreja, experimentar, isto é, ver pessoas sendo salvas, ver pessoas salvas, o caráter dela, pessoas transformadas. Essa pessoa começa a buscar o Senhor e ela começa a ver muitas coisas. E é no momento em que nós começamos a ter esse interesse maior, um interesse pessoal por Deus, pelo perdão e pela nova vida, que de repente alguma coisa acontece em nosso caminho. Algo aparece, algo acontece e a nossa atenção então é atraída para uma outra coisa. É tirada de Deus da busca pelo Senhor. É desviada de repente. Talvez alguma coisa que nós aspiramos. De repente, uma possibilidade muito grande de uma carreira. E aquela busca, aquele desejo é colocado de lado, porque agora eu preciso colocar a minha mente nisto. Ou resolver um problema, uma enfermidade mais longa, e de repente eu não estou mais buscando ao Senhor como antes. Não há intensidade, meu olhar é desviado. E isso começa então a consumir a minha energia, meu tempo, meu interesse, e nós estacionamos ou mesmo regredimos em buscar pelo Senhor. Talvez você já tenha observado isso, como pastor já observei muitas e muitas vezes. Pessoas buscando, pedindo, responde-me isso, e o que é isso, como eu faço para ver o Senhor? E de repente, a pessoa desaparece. E passa algum tempo e você pergunta, mas o que aconteceu? Ah não, eu recebi uma proposta de um trabalho lá, em outro lugar. E você está frequentando uma igreja, buscando, não tem igreja aqui, por enquanto eu não vou frequentar. Mas o que aconteceu com aquele desejo tão grande de perdão? Aquele senso da eternidade, aquele senso da brevidade da vida. Alguma coisa se interpõe e a nossa visão é direcionada para o outro lado. E nós não seguimos. Bem, você está vendo isso claramente na vida dos discípulos, sendo ilustrado aqui neste incidente, que no meio de grandes coisas, milagres, o poder de Cristo, a mensagem de Cristo, em primeira mão ouvir as palavras do Criador dos céus e da terra, está ali no meio de tudo aquilo, de repente, no meio de tantas evidências, dúvidas.
E agora eles estão confusos sobre várias coisas. É o Senhor eu vejo, mas não é o Senhor não. Medo, terror, morte. Veja o versículo 26 e 27. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, algo muito interessante que Marcos adiciona à narrativa e que Mateus não adiciona. Lá no capítulo 6, novamente, de Marcos, no versículo 48, nós lemos um detalhe importante aqui. 48. E vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, veja agora, e queria passar-lhes adiante. Você percebe? Aqui está a ilustração. O Senhor está vindo na direção deles. Aqui está o barco e os discípulos em desespero. Mas Ele não está vindo em direção aqui ao barco. Ele está vindo nesse sentido. E Ele está se aproximando, e Ele está aqui e Ele começa a passar do barco, como que indo para uma outra direção. É isso que Marcos está dizendo nesse versículo 48. Ele fez como que se estivesse indo perto da 4ª vigília da noite, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Não é interessante? Parece que ele iria passar o barco e ir para o outro lado, andando, e deixar os discípulos ali naquele desespero. O que está acontecendo aqui? Essa é a lição que o Senhor está ensinando. Quando eles viram o Senhor, e o Senhor estava passando, então eles precisaram clamar. Nós lemos isso em Marcos, lemos isso em outra narrativa em João. Aqui Mateus resume. Eles tiveram que clamar ao Senhor. Você percebe esse detalhe, meu querido amigo? Isso é muito importante, a nossa busca pelo Senhor. Você não irá muito longe em tua busca por Deus se você não clamar a Ele por salvação, por perdão. E o que eu quero dizer é isso. Nós despertamos para a eternidade, para a brevidade da vida. E muitas vezes a nossa tendência, e isso não é errado, ir a uma igreja, mas ali nós queremos nos converter ao cristianismo, nos fazer cristãos. Nosso linguajar muda, nossos hábitos mudam, nós vamos nos tornando cristãos. Ou alguma outra religião dita cristã, e certas liturgias, certos pensamentos, certas coisas, eu estou melhorando, estou me aproximando mais do Senhor e o tempo está passando. Mas veja, você ainda não clamou a Deus em tua necessidade. Você ainda não se dirigiu a Ele do fundo da tua alma como alguém que necessita de salvação e perdão. E você não conseguirá ir muito longe sem clamar ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo passa em direção a outro lugar para que eles clamassem, para que eles rogassem, para que eles olhassem inteiramente para Ele. Aqui está a nossa lição. A menos que você ore ao Senhor e diga a Ele, Senhor, quão fraco eu sou e como eu necessito do Teu perdão, você não receberá esse perdão, nem socorro, nem ajuda. Enquanto nós tentamos remar e remar pela religião, estou me melhorando, estou fazendo isso, já não sou aquela pessoa, já parei com isso, com aquilo, nós não iremos receber graça, ajuda e socorro. E essa é a lição aqui, a primeira delas. Talvez você começou a ser convencido pessoalmente da tua necessidade de uma nova vida e do engano de ser meramente um religioso, um amigo do Evangelho, e teu interesse espiritual foi desperto. Então você começou a buscar santificação para a salvação. Mas nós não buscamos a santificação para a salvação. E você começou a tornar-se um cristão com tuas próprias mãos, com a tua própria força. Mas você ainda não clamou por socorro. Há uma necessidade real de dirigir-se a Deus. É humilhante, não é? É exatamente isso. É exatamente isso. É humilhar-se debaixo da mão poderosa do Senhor. É baixar a crista diante de Cristo. Eu estou fazendo o meu caminho para o céu através do esforço da religião, melhorar, deixar, etc. Mas o meu orgulho ainda está muito em pé. Eu estou indo. Você não irá muito longe antes de clamar ao Senhor. E isso se repete logo na frente da narrativa. Queridos amigos,
Se você ainda não clamou a Deus por socorro, bem, você não irá muito longe nessa busca. Logo o pecado e o mundo te desviará dessa rota outra vez. E o Senhor Jesus passa ao longo. Bem, nós precisamos disso. Ó Senhor, me ajuda a entender este evangelho que eu ouço tantas e tantas vezes, mas eu não pareço compreender. Senhor, me ajuda, eu desejo ser sério em minha busca por perdão, por salvação. Senhor, me ajuda a ver quão grande é o pecado e a força que ele tem dentro de mim. Oh, meu Deus, me ajuda a entender quão pecador eu sou, para que ao entender isso eu tema e te busque de todo o coração. É necessário isso. É necessário avançar assim. E assim, se você não pede, então você não recebe. Ninguém poderá entrar no céu sem se dirigir ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o porteiro. É Ele quem tem a chave do céu. Ninguém entrará no céu sem se dirigir ao Salvador, sem passar através desta porta, desta ponte. E o meio é indo a Ele, como um pecador, a um Salvador, clamando por vida e por salvação. Aqui está essa nossa primeira lição. Mas no versículo de número 28, nós lemos o seguinte ainda. E respondeu-lhe Pedro, observe uma ação individual agora no grupo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era muito assim, não era? Senhor, nós tivemos, é o Senhor, nós reconhecemos, mas se é tu de fato, manda-me ir por sobre as águas. Bem, o Senhor podia fazer qualquer coisa. Pedro pensou: eu vou apelar a Ele, e permita ir a Ti, Senhor, disse Pedro. Bem, Pedro creu até certo ponto, não é? Que Deus, que Cristo poderia realizar isso. E assim, crendo, ele clama. Bem, eu não sei o que você teria feito nessa situação. Pedro pede, e o Senhor Jesus Cristo, nós lemos, responde e disse: vem. Ele comanda os discípulos, Pedro, a ir em direção a Ele. Eu não queria fazer este parênteses, mas preciso. Você percebe, toda obra sobrenatural só irá acontecer e será legítima sob o comando de Cristo. Foi porque o Senhor comandou. Se Pedro se desse a besta de eu vou andar, eu tenho fé, ele irá afundar igual uma pedra. Nós só podemos realizar obras como estas sob o comando de Cristo, e estas são para os apóstolos. Assim, esta ideia de que a fé pode fazer qualquer coisa no sentido de que eu posso ressuscitar um morto, fazer isso, fazer que se eu tiver fé, não é fé na fé, é fé no comando do Senhor Jesus Cristo. Fecho parênteses aqui. Mas ele creu, porque o Senhor comandou, e ele segue em direção ao Senhor Jesus Cristo aqui. E no versículo 30, nós lemos então, talvez eu peço ao nosso intendente abrir um pouco a ventilação, por gentileza. E no versículo 30, então, ele se dirige ao Senhor, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Está um clamor aqui, não é? Aqui está o segundo clamor. E esse clamor ele é muito mais específico. Há um clamor que nós começamos a dirigir a Deus, talvez uma oração, nem tanto um clamor: Senhor, me ajuda isso, eu quero parar com este vício, Senhor, Senhor, Senhor. De repente é um clamor pessoal, palavras apropriadas, expressão da verdadeira necessidade: salva-me, salva-me, porque eu estou afundando. E aqui está a nossa segunda lição. Quando você pede a Deus por salvação, você está pedindo por algo sobrenatural. Salvação, uma obra do alto na alma, é algo sobrenatural, é uma transformação que a religião, a filosofia, a caridade não pode realizar. Salvação é um milagre. É um milagre, é ressuscitar o morto espiritual. E assim, quando você ora a Deus por perdão, por salvação, você está pedindo por um milagre. O que você está pedindo?
Você está pedindo por seus olhos cegos serem abertos. Você está pedindo por um relacionamento com o Criador. Você está pedindo por vida dentre os mortos. Você está pedindo por uma transformação na alma. Você está pedindo por libertação do pecado. E o que nós estamos pedindo ao Senhor é tão e mais miraculoso do que pedir por andar sobre a água, porque ser convertido e andar com Deus é algo muito mais imenso do que ter uma experiência de andar sobre a água e depois terminar os teus dias. Andar com Deus é algo sobrenatural, é pela fé, é uma obra de Deus na alma. E aqui está a lição: eu oro, eu clamo, e então eu estou clamando, eu já despertei para a minha necessidade. E de repente, em paralelo à nossa ilustração, eu vejo estas ondas, estas águas, estes problemas, eu começo a observar. O que isso quer dizer? Quer dizer isso: eu penso comigo mesmo, eu estou buscando a Deus, eu necessito do perdão e salvação, mas eu penso em minha mente, mas eu vou ter que deixar de lado tantas coisas, mas eu vou ter que me tornar como essas pessoas aí que não têm vida. E as pessoas me dizem: você vai virar um crente, os crentes, vai virar um crente. E eu começo a ouvir isso e temer. Eu vou sofrer chacota no meu local de trabalho e talvez eu perca aquela posição no trabalho que eu sei que só vou chegar lá se eu fizer alguma maracutaia, quebrar a lei, eu só vou ganhar dinheiro assim. Então eu quero o Senhor, eu quero a vida eterna, mas estas coisas se interpõem em meu caminho. Eu começo a parar a minha busca. E eu começo então a retroceder, a voltar. No exemplo de Pedro, eu começo a afundar. Por quê? Porque salvação é me tirar deste buraco. Mas quando eu olho para trás, obviamente, no lugar de buscar o Senhor, eu volto a afundar em meus pecados. Porque não há outra direção, ou Deus ou o mundo, ou Cristo ou Satanás, ou vida ou morte. Não há meio termo, stand-by, fica aí parado no meio do caminho. Quando nós paramos de buscar o Senhor, nós retroagimos imediatamente. Imediatamente Pedro começou a afundar. Todas as coisas que eu quero fazer, meus projetos para alcançar posse, ser alguém aos olhos deste mundo e todo o entretenimento pecaminoso que eu devo abandonar, eu vou perder demais. E há coisas que eu quero desfrutar e há planos, coisas que eu quero fazer antes de ser um cristão. Eu quero experimentar isso, ser isso, depois eu vou ser um cristão. Mas para ser um cristão eu preciso abandonar, eu sei que eu preciso abandonar essas coisas. E assim eu começo a olhar o vento, as ondas em minha volta. Eu terei que sofrer desprezo, eu vou perder amigos quando ouvirem que eu estou na igreja, isso e aquilo. Eu estou olhando para essas coisas e a minha mente começa meio que retroceder. Não, eu vou devagar, eu estou indo muito rápido. E esse pregador, ele fica falando todo domingo que conversão é uma transformação do caráter realizado por Deus e eu serei uma nova pessoa. Mas eu não quero ser uma nova pessoa. Eu gosto do que eu sou. Ele diz que haverá uma transformação. Eu sou uma pessoa agressiva, eu serei uma pessoa mansa. Eu não quero isso. Se eu sou uma pessoa mentirosa, Deus tirará a mentira de meus lábios. Ele fala em transformação, mas eu temo muito mudar, ser uma outra pessoa. Isso é muito difícil. Eu estou acostumado como eu estou. Eu já tenho essa idade, eu já tracei meu caminho, eu não quero mudar, eu não consigo mudar. E salvação, transformação, isso é algo que eu nunca vi, é algo muito subjetivo, abstrato. Eu estou acostumado a ter, a tocar, a fazer a coisa acontecer, a pagar e ter. E crer pela fé, ir ao Senhor como um pecador. Eu não sei, eu não quero. Eu tenho medo de abrir a câmara dos horrores e reconhecer que eu sou um poço de iniquidade. Eu não quero olhar ali, é fétido, é horrível, é escandaloso, eu não quero lidar com isso. Eu não vou em frente, eu não vou ao Salvador, e então eu começo a afundar. Eu não quero ir com vergonha diante de Deus e dizer a Ele que eu me envergonho de tantas coisas que eu já fiz, já falei, e há coisas que se as pessoas soubessem que eu fiz e me envolvi, elas me baniriam da sua companhia para sempre. Eu não quero reconhecer que eu sou um pecador.
e nós nos tornamos como Pedro. O Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E nós desejamos tanto, e de repente nós começamos a olhar estas coisas e voltarmos a afundar. Você já percebeu, eu tenho observado isso. O Senhor Jesus deu essa ilustração, uma pequena parábola, não sei se é uma parábola, penso que talvez é de fato o que acontece no realme espiritual. Ele disse que quando, metaforicamente falando, aplicando em termos espirituais, um demônio deixa a sua casa, e aquela casa é limpa, mas nada entra ali, Cristo não reina ali, não há uma nova vida. Então a tendência que irá acontecer é que uma miríade, uma legião de demônios entrará ali. Não estou dizendo que entrará demônio na tua vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tenho visto pessoas buscarem ao Senhor com intensidade e começam a limpar a sua vida daquilo que é errado, daquilo mais, e disso, elas percebem as coisas erradas e começam a limpar, mas elas não vão ao Senhor Jesus Cristo, elas não clamam, elas não se humilham, não rogam por misericórdia, e o que acontece é que chega um momento em que elas retrocedem para o mundo, e o que é triste perceber é que o estado delas é muito, muito, muito pior do que elas eram antes, porque agora elas soltaram as rédeas e fazem coisas chocantes e absurdas, e muitas vezes se afundam em pecados tais que você realmente não conhece mais a pessoa. Aqui está Pedro, e no meio desta busca a nossa fé pode falhar, e nós paremos de pedir, buscar pelo perdão e pela vida. Bem, Pedro estava numa situação difícil, por quê? Porque se ele virasse as costas e começasse a voltar, ele afundaria, ele já estava afundando, não sei quantos metros ele já tinha andado. Ele já tinha andado em direção ao Senhor Jesus Cristo. Se ele voltasse, ele afundaria. E então o que ele faz no meio de uma situação angustiante como essa? Versículo 30 nos diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Querido amigo, se você se encontra nesta situação, esta é uma boa nova, aqui está o Evangelho. Se você se vê preso aos teus pecados, frio igual uma pedra de gelo, não avançando em tua busca, dando um passo para frente, 3 para trás, e o pecado te trazendo de volta, a esperança. Olhe, clame ao Salvador, Ele é o Salvador, Ele veio a este mundo para lidar com o pecado. A esperança aqui, em todas as parábolas e milagres do Senhor Jesus Cristo, embora haja grandes advertências, há esta esperança, esta luz, este chamado. Não importa a condição em que você está agora. Se é um covarde, que já foi para o mundo e voltou, voltou, um hipócrita, o que quer que seja, ele veio para salvar os hipócritas, os pecadores, os mentirosos, os religiosos, os amigos do Evangelho, pessoas que se acham maravilhosas, mas que não nasceram de novo. Há esperança se você clamar ao Senhor. E sabe o que reverbera nesse clamor? O timbre, as ondas vocais. Eu sou um pecador, eu estou morrendo, eu reconheço. É um clamor maior do que o clamor deles por desespero do fantasma. É o clamor do inferno e da condenação. Eu pereço, Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. Você não entrará no céu sem clamar, sem reconhecer a tua necessidade diante do Salvador. Conforme ele temeu, ele começou a clamar. Bem, o que pode estar te segurando? Algum pecado? Alguma ambição carnal? Talvez um comodismo terreno, tudo está muito bem, confortável, tranquilo, eu não quero lidar com essas coisas difíceis, culpa, condenação. O que está te segurando? Querido amigo, pense sobre isso nesta noite. Queira ou não queira, uma pessoa que não nasceu de novo já está afundando. A palavra de Deus diz em João 3, 17 e 18, que aquele que não crer, isto é, clamar, não é que ele será condenado, já está condenado. Nós já estamos condenados. Já foi passada a condenação. A execução está vindo em nossa direção.
Eu já estou afundando e os anos estão passando e a minha vida irá acabar. Clame ao Senhor onde você está. Se as águas estão no joelho, clame. Se elas estão no pescoço, clame ao Senhor. Diga a Ele a tua vergonha, o teu temor, o que você tem feito. Creia. Clamar é crer. Creia em arrependimento. Veja essas palavras. Eu sou um pecador aos olhos de Deus. Sem perdão, sem paz. Mas eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Porque além deste mundo e desta natureza não transformada, há também o inimigo de almas, Satanás. Amanhã é segunda-feira. E amanhã você vai acordar um pouco cansado, talvez. Mas vai estar fresco, a luz vai estar brilhando e você vai se levantar e fazer o que tem que fazer, se arrumar para ir para o trabalho. E você vai estar andando nas ruas de São Paulo e você vai ver as pessoas no ponto de ônibus, correndo para o metrô e puxando a mochila, saindo, etc, etc, etc. Coisas acontecendo, a vida correndo, a fumaça, o barulho, o farol, a polícia, os vendedores. E Satanás virá a você e dirá assim, você vê isso aí, acordar cedo, o cheiro do café. Isso aqui é a realidade. Ele dirá a você, isso é a realidade. Aquela história de ontem lá na igreja foi assim, como um filme que acabou, um momento. Você agora está na vida, na realidade. Esqueça aquelas coisas. Tome uma injeção de ânimo, aqui está a vida. Você vai em frente, é mais um dia, a vida não vai acabar assim de repente. Ele virá à tua mente e dirá isso. Então você colocará de lado tudo que você entendeu, tudo que você percebeu, talvez nesta noite, você retroagirá novamente. Oh, meu querido amigo, não caia nesta cilada, não desvie o teu olhar, olhe. Talvez no escritório, Satanás irá dizer, agora você está no mundo real. Teu chefe, o telefone, o cliente, a responsabilidade, você tem que andar. Ontem foi fantasia. É isso que é importante. Suas contas estão chegando, você quer pagar isso, ter isso, vai em frente, essa é a vida. Esqueça essas coisas. Satanás lhe engana. Esqueça, deixe para depois. Espere um pouco mais. A sua bisavó viveu 101 anos. Você só tem 42. Você tem quase 60 anos para buscar a Deus. Hoje não. Ele sabe muito bem. E essa é a maneira como ele mata, destrói, assassina almas, segurando elas, impedindo que vão a Cristo, até que a vida termine. E porque já estamos condenados, então, perdição. Mas, querido amigo, nesta noite, mesmo aqui, hoje, se você percebe, o Espírito de Deus lhe faz compreender isso, não resista, vá ao Senhor, procure um lugar tranquilo. Eu não estou apelando à tua emoção, venha à frente, levante. Eu não posso lhe salvar nem mudar a tua vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo que fará. E tudo que eu posso te dizer é, se você buscá-lo, onde você estiver, Ele irá te ouvir. Ele irá te resgatar. Isso está ilustrado aqui. Não permita ser uma pessoa como Pedro. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas olha que interessante. Uma pequenina fé, não é? Misturada com dúvida. Mas ainda assim, uma pequenina fé foi o suficiente para salvá-lo. No desespero, ele clamou: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. A fé, queridos irmãos, ela não é obras que me salvam. Mesmo uma pequena fé pode levar a Cristo. Mesmo um dedo fora d'água, ele consegue agarrar e te levantar. A fé é como uma chave que abre uma porta. É uma chave, você não precisa que seja uma chave de ouro. Pode ser uma chave de pedra.
de madeira. Uma fé às vezes misturada com temor, pecado que traz de volta, eu quero ir. No meio disso, você pode clamar ao Senhor de todo o coração. E é isso que está ilustrado aqui. Agora, há um perigo ainda. Clamar é esse ato da alma convicta, consciente de que necessita de salvação e que não consegue salvar a si mesmo. Tome cuidado em não tentar, de uma maneira emocional, fazer-se chorar e tentar se projetar para dentro do céu e tentar salvar-se através da emoção. Não, como Pedro poderia fazer isso? Você percebe? Ele simplesmente clamou. Outra coisa, você não precisa ficar pensando quais são as palavras, como é que eu vou orar, eu vou repetir, vou falar como pastor ou como aquele irmão, de que maneira, eu tenho que chorar, eu vou começar, eu preciso me emocionar. Não. Quando a pessoa está afogando, ela não para e pensa, peraí, pode fazer uma pausa aqui, aperta o pause, eu estou afogando. Será que aquele salva-vidas tem um certificado registrado na prefeitura? É tão simples. Eu reconheço que eu estou condenado aos olhos de Deus. Eu reconheço que Ele pode, quer e irá me salvar se eu clamar a Ele. Você clama, você confessa, você se entrega, Ele te salva para sempre. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, Salvador de nossa alma, em nosso desespero, o Senhor ouviu o nosso clamor um dia. E a voz da alma soluçando em desespero, o Senhor ouviu e nos resgatou de um lamaçal, Senhor, horrível, das trevas eternas, da justiça vindoura, e mais do que isso, nos lavou, perdoou, e de uma maneira tão incompreensível a nós, colocou em nossos dedos o anel de filho e de filha. Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão bom Tu és. Ajuda, Senhor, na Tua misericórdia, estes queridos amigos que amamos a compreenderem e a desejarem e a pedirem ao Senhor esta mesma graça que um dia nós clamamos para que tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te rogamos humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, e para o teu louvor oramos. Amém.